Tá, meu amigo Carlinho. Pode falar, meu irmão. Olha, eu queria assim que tu falasse uma mensagem daquele nosso tempo, que nós era adolescente, viemos a ser jovem e vivemos naquela cidade mineira com muito carinho e que foi uma vida muito legal. Eu queria que tu falasse alguma coisa dali, Carlinho. Agora foi uma pergunta muito importante isso aí. Isso. Bem importante, porque isso como tu me perguntou e eu tenho que responder, né? Sim. Porque se eu tenho que responder é porque realmente foi uma coisa que passou e me marcou, está dentro de mim. Então me lembro assim, dos momentos bons, sim, que a gente brincava, certo? Nós reuníamos aquele pessoal todo ali, tudo coração puro. Isso. E hoje, na verdade, o pessoal hoje não tem mais essa vocação, porque nós tínhamos naquela época, né? Certo. Naquela época era eu, Lores, era o Vá, era quem mais? Enfim, nosso amigo Arilto. O Arilto. A rua ali, Itaci também, de Sá. Isso, Itaci de Sá, também morava na nossa rua ali. Isso. Todo o pessoal assim que a gente brincava, aquela coisa maravilhosa, aquela chama, entendeu? E o tempo passou e as pessoas começaram a se dividir. E aquilo ali me deixou uma imagem assim até meia ruim, porque aquele momento me marcou muito. Foram se mudando, pessoal? Foram se dividindo, aí foram crescendo. Sim. Outro foram para um lado, foram para outro. Eu, por exemplo, já na época, quando eu tinha aquela idadezinha de mais ou menos uns 7 anos, comecei já a engraxar sapato. Ah, legal. Ali no salão do Nésio. Do Nésio, entendeu? Então tinha aquelas domingueiras ali, e aquele momento todo, aquela participação de todo mundo ali. Então, assim, aqueles meus amigos tudo do lado, rapaz, aquilo aí me deixava... Alegre, hoje. Alegre, porque é uma coisa que ficou dentro da história. E entrava aquele dinheirinho para ajudar a tua mãe? Entrava aquele dinheirinho para ajudar e tal, né? E a velha tão lisa. Eu pegava aqueles trocadinhos assim, trazia. Porque a gente não tinha malícia nenhuma. Lógico. Então eu pegava aqueles trocadinhos ali, pegava, mãe, tá aqui, ó. E a tua mãe era Dona Inácia? Dona Inácia. Como é que é? Ah, mãe. Fala com coisinha da tua mãe querida. A mãe, a história dela. A mãe não é fácil, rapaz. A Dona Inácia ela fazia aquelas roças dela na época ali da menina. Mas tudo dentro da realidade, né? Sim. Se ela pensasse bem, na verdade, se ela foi uma pessoa doente, né? Ela não faria aquilo ali, brigava com as pessoas ali. Te lembra da Corina? Dona Corina. Dona Corina, que ela brigava muito. Da Dona Emília, filha da Dona Emília. Isso. Eles quando chegavam, rapaz, estavam agarrados as duas na rua. Sim. Assim. E no fim, daqui a pouco se abraçavam chorando. Dá pra entender? Sim, é que daí a tua mãe, é bom relatar bem certinho. Isso. Porque a tua mãe tinha problema de saúde. Tinha problema de saúde, Tinha problema de Mas saúde. mesmo assim foi uma vitoriosa que ela criou vocês. Uma guerreira. Uma guerreira porque a gente... E ela vendia, né? Fala alguma coisa. Isso, nós temos em 7, né? E na verdade temos em 7, em 5, ela criou 5 em casa. Sim. E 2, na verdade, ficou com a minha avó, um ficou com a minha avó, outra ficou com a minha tia lá, que criou, né? Sim. E nós em casa era em 5. Então era uma batalha muito grande, era a conquista, foi uma guerreira. Uma guerreira, porque ela vendia, né, em casa, ambulante, né? Ela vendia aquelas roupas dela, fazia e tal, né? E saía nas ruas vender. Certo. Saía, nós era tudo pequenininho, na verdade. E as brincadeiras assim que brincavam, as criancinhas que brincavam da nossa adolescência ali, era o quê? Peão? Era peão, você lembra da modinha? Como é que era? Aquela roda de fogão? Sim. Aí eu pegava, botava um pedacinho de pau e botava um pedacinho de arame ali, fazia um arquinho e saía com aquela modinha. Isso. E também... É o que mais queria, rapaz. Rapaz, o que nós inventávamos, quer ver uma coisa? Então eu era um neguinho assim, até meio malandrinho, entendeu? E nós brincava de bolinha de vidro ali na frente de casa, aquele turminho ali. Sim. Aí fazia aquelas 3, como é que é, broca? Aquela broquinha, fazia uma burica, quer dizer. Burica? Então eu era um neguinho meio esperto até. Eu disse, como é que eu vou inventar pra ganhar desses caras? Eu queria encher o bolso de bolinha. Isso. Mas não sabia, porque tinha cara bom, cara. Tinha cabra bom, né? No dedo ali, não era fácil. Você tava lá. Achei esse bolão de vidro, aquilo ali, e botava em outro. Então daqui a pouco, o que eu fazia? Nós jogávamos o dia inteirinho ali. Chegava de noite, eu ia ali e pegava um pau, fazia um buraco lá no fundo do meio da broca ali, no meio, entendeu?
e botava um papelzinho, olha bem, olha a ideia do cabra. Botava um papelzinho ali na ponta ali em cima, com um buraquinho lá embaixo. Sei. E botava um pouquinho de areia por cima, pra ninguém ver que era um papelzinho, que era um ladrãozinho. Isso. Pra disfarçar. O camarada ia chegar, jogar a bola de ladeira. Aí daqui a pouco me tirar essa bolinha. Tem que tirar a bolinha. Mas por causa da bolinha, o cara Perdeu a bolinha. Perdeu a bolinha. Perdeu a bolinha, chegava no outro dia, eu ia lá fazer aquele buracão. Olha, Isso, olha vai só, pra a pessoa pegar. tem mente. Mas tu vê só, essa brincadeira aí, isso era uma brincadeira assim que da adolescência. De adolescência. De adolescência, porque na verdade... E que não tinha uma banditismo naquele momento. Não, tinha não, mesmo. não. Isso E é o uma... de Ourinho também, né? Que era do Ourinho, é. Pois é, a do Ourinho, eu não estou lembrado bem Do Ourinho tinha um risco lá na frente com um caquinho de telha, botava um montinho de ourinho, cada um casava um ourinho de cada, num montinho ali naquela rodinha, e jogava aquele caquinho de telha lá no risco. Quem chegava primeiro, a telhinha que chegava mais primeiro em cima do risco. Tinha uns que era mascaro. Amassava o ourinho quadradinho, né? Isso. E aquele monte de ourinho na mão. É. Que era a carteira de cigarro. E de ré, brincar de ré. Como é que era brincar de ré? Agora de ré eu não estou lembrando mais, rapaz. Era um poste. Era um poste. O poste no meio da rua, quase. As crianças que botavam a mão no poste, não tinha perigo de a gente bater nele. Pois é, E se batesse nele, ele saía fora. Vou brincar de ré. Então, aquele que batia nele, aquele tinha que sair fora, já perdia. E ele ia ficando, né? Brincar de ré. Que coisa interessante, né? E no carnaval, o intrude ali? No carnaval? Intrude, não é? Ah, do intrude? Isso. Se lembra do Se intrude? molhar, como é que era? Mas era uma cagada, né, pai? O que nós inventava, né? Isso. Chegava naquela época, nós entrava aqueles baldes de água. Isso. Entendeu? E saía em cima daquela mulherada. Rapaz, é a mineira em peso, rapaz. Olha a água! E ali todo mundo entrava, né? Todo mundo a entrava. rua inteira entrava na água. Né? Entrava. Pegava um bambu, fazia um furinho, uma bucha, né? Isso aí É mesmo, rapaz. Eu me lembro também que nós ia... Tipo uma bomba de bicicleta, enchia de água dentro e xeringava os outros. Te lembra da época ali na... Tinha aquela... Como é que se diz? Aquela gruta ali embaixo? Tinha a grutinha lá. Tinha uma gruta ali, né? E tinha uns bambus ali, né? Então eu ia pra ali e cortava aqueles bambuzinhos ali e tal, fazia aquela coisinha bem certinha e pegava aquela época de casca de laranja. Sim. Enchia de casca de laranja, chegava no cara e pum! Dava um tiro, cara. O camarada. Que dava pressão, foi uma pressão. Sim. Pegava sair fumaça. Sim, isso. era um canudinho fininho, né? E também fazia flauta, né? O bambu. Fazia flauta de bambu. Fazia a flautinha, de bambu. nós fazia a flautinha. Fazia a Rapaz, flauta. que tempo maravilhoso. Então... Era brincadeira das crianças naquele tempo, né? É brincadeira das crianças, Então eu vou te contar uma coisa, rapaz, a gente fazia coisa assim que só até Deus duvida. Tá, isso. Então, Ô Carlinhos, outra fala. coisa. O que tu acha, assim, num relatozinho teu, assim, uma explanaçãozinha tua, desse trabalho, eu, Luiz, Clemente e a Dirlene esposa, que está fazendo junto com a comunidade, junto com a igreja, tudo. Desse nosso trabalho. O que é que eu acho sobre esse trabalho de vocês? Isso, Eu acho esse trabalho de vocês uma coisa muito bem colocada, uma coisa muito bem assim feita. Vocês, na verdade, é uma coisa importante. Isso é uma coisa que eu que até volto ao assunto novamente, é um encontro familiar. Sim. Certo? No nosso sangue não são todos iguais, certo. Mas acontece o seguinte, aqui ó, eu digo para ti assim ó, o que vocês estão fazendo é um trabalho muito lindo, certo? E me comoveu bastante. Certo. Me comoveu e vai comover muitas pessoas que vocês vão sobre as entrevistas. Tenho certeza. Porque isso aí é um trabalho assim ó, que é uma coisa que você parece, é uma colocação assim, foi Deus que colocou isso aí. Com certeza, nós sentimos. Pode ter certeza. Nós sentimos. Foi Deus que colocou. Como é que vocês me acharam aqui, gente? Eu pergunto. Olha, ó, chega até se arrepiar. Como é que vocês me acharam aqui? É uma coisa que vocês fizeram, foi um encontro dos nossos momentos, as fases boas que nós passamos. Sim. Que não existia droga, não existia cocaína, não existia essas porcariadas. Nossos, na verdade, hoje nossos filhos estão vendo coisas que não via no passado. Não via, de jeito nenhum. Não vi no passado, tá? Então vocês estão numa arte, assim, num trabalho um encontro muito legal. Eu dou 100% de voto para vocês. Certo. Certo? Certo, obrigado. Dou, tá? E
E uma coisa eu digo para vocês. O que vocês estão fazendo, pode ter certeza que Deus está aprovando. Com certeza. A gente fica feliz, né? Fica feliz, eu fico feliz pelos meus irmãos, digamos assim, meus irmãos me procurarem, porque aqueles meus amigos daquela época eu considero os irmãos. Com certeza, eu digo a mesma coisa. Irmãos meus. Isso. Digo a mesma coisa. Meus irmãos, vocês nossos irmãos, e os seus pais, não nossos pais. Nós somos seus irmãos. Eu tenho aquele povo ali, as mulheres e o homem, tudo meu pai e minha mãe, naquele tempo. Se criamos juntos, brincando, trabalhando, como nós trabalhávamos juntos, um vendia laranja, outro engraxava o sapato, outro não sei o que, nunca fomos mexendo com a dos outros. Sim, e vê a tua vida de hoje, Carlinhos. Pois então. Dá o exemplo. Pois então. E o que acontece? Dali da mineira, saí dali, eu saía, ia trabalhar lá em Santa Rosa do Sul, trabalhei com engenho de farinha, eu andava dentro dos banhados, cobras desse tamanho, não estava nem aí, tá entendendo? Andava com um monte de rama aqui nas costas para botar para os gados, tá entendendo? Agradeço meus avós que hoje partiram. Como é que é o nome do teu avô? E agora, rapaz, se tu me perguntar... Tá, mas não tem Manuel da Rosa. Ela era Maria Eudócia. Legal. Rosa, certo? Então chamava para ela de mãe velha. Mãe velha, isso. Tá entendendo? Sim. Então agradeço ela por me criar. Dali eu comecei a ser um homem verdadeiro. Porque quando eu estava ali, eu já comecei a ter aquele dom de aprender a fazer as coisas. Lá dentro dos engenhos de farinha, aprendi aquele dom. Eu pegava, eles compravam aqueles rádiozinhos novos, eu pegava ele e estragar os rádios. Certo. Para tentar arrumar. Uma coisa que já era novo. Já era um dom de Deus. Isso. Tá? E o relógio do meu tio, eu cansei de acabar com o relógio. De arrumar, querer arrumar, aprender. Sim. Então aquilo ali foi me deixando uma coisa muito boa de querer aprender. Sim. E assim fui indo, fui crescendo, tá entendendo? Fui crescendo, aí já comecei, aí já vim para Mineiro novamente, já conheci aquele falecido... Seu Chico? Não, da Mineira, aquele moreno, que tinha na Mineira Nova. Seu Chiquinho, né? Seu Chico? Não, era... Era outro, porque tinha o seu Chico arrumava rádio. Seu Tainha? O Tainha também me ensinou alguma coisa, certo? Hoje ele diz assim, Carlinhos, sinceramente, hoje eu perco pra ti. Hoje tu é formado em técnico? Hoje eu sou. A gente tá até trabalhando com informática até, já, né? Certo. Lá no Arroio de Silva. Tem eletrônica lá, né? Eletro e eletrônica. Eletro e eletrônica, isso. Agora nós estamos com informática e eletrônica. Certo. Tá? E hoje eu não vou dizer assim que eu não me engrandeço, que eu sei que não. Eu sempre gosto de colocar uma coisa, é ser pequenininho. É humilde, né? A pessoa ser inteligente e humilde. Conserto aparelhos de som, conserto qualquer tipo de DVD, essas coisas tudo, televisor, entendeu? Essas TV que estão vindo agora. Porque assim, lá no meu trabalho, eu tenho a minha etapa e tenho a etapa do outro. Sim. Ele faz a parte de informática, eu faço a eletrônica. Certo. A gente não pode juntar tudo numa só. Lógico. Entendeu? Tem que ficar assim uma coisa dividida para ficar uma coisa... Sim. Uma coisa determinada, né? E o teu filho trabalha contigo ou não, teu filho? Tá outro meu lá. Ah, tá lá outro? Tem outro lá. E a importância que tu vê na época a televisão, lá nas primeiras televisões? Tá, e tu vê, naquela televisão de válvula ainda. Te lembra da TV de válvula? Agora eu posso desligar aqui, né? Já fizemos a mensagem aqui, nós vamos conversar.